vídeo eu vou explicar mais duas forças, força de contato e a força de atrito. A força de contato ela vai existir quando você tiver dois ou mais blocos, um em contato com o outro. Então, nesse exemplo, a força F empurra o bloco A, para ir para a direita, ele tem que empurrar o bloco B. Então, obviamente que o bloco A empurra o bloco B para frente. Então, eu vou desenhar aqui no B, ó. Essa cor ficou ruim. Eu vou desenhar aqui no bloco B uma força que é o contato entre A e B. E se a gente lembrar da terceira lei de Newton, ação e reação, se A empurra B para a direita, B empurra A para a esquerda. Então aqui você vai ter o contato BA. Qual das duas que é maior? As duas são iguais, porque se trata de um par ação e reação. Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou isolar o bloco A. Isolando o bloco A, a gente observa que tem uma força F. Tá vendo aqui, ó? Essa força F empurra o A para a direita e o contato BA empurra o bloco A para a esquerda. Se eu isolar o bloco B, a gente vai observar que apenas a força de contato entre A e B é o que empurra o bloco B para a direita. A gente ainda tem a força-peso do a força-peso do B, a força de normal, que eu expliquei no outro vídeo. A força de normal existe quando tem chão, né, quando tem superfície. E aqui a força de normal A. Então essas são as forças em cada um dos blocos. E a última força que a gente vai falar hoje é a força de atrito. A força de atrito, ela existe pela interação entre o bloco e o chão. Vamos imaginar aqui que se eu der um zoom nessa superfície, eu vou enxergar o seguinte. Eu vou enxergar o bloquinho que parecia ser lisinho, cheio de imperfeições, cheio de dentinhos, e o chão que também parecia ser perfeitinho, todo cheio de imperfeições. Ou seja, para o bloco cinza se deslizar sobre a superfície, ele vai ter uma certa dificuldade. Essa dificuldade a gente chama de força de atrito. Como que a gente vai representar a força de atrito? Sempre contrário ao escorregamento. Então, se a força F empurra para a direita, o atrito é para a esquerda. Agora, do que depende essa força de atrito? Força de atrito depende das superfícies, se é uma borracha, se é uma lixa, se está molhado, se tem óleo ou não. Então, depende do quanto que essa superfície é lisa. Essa superfície recebe o nome de Mi, essa característica, Mi, essa letra estranha aqui, ó, que é a letra U com uma perninha maior que a outra. Isso aqui se chama coeficiente de atrito e diz respeito às duas superfícies, o quanto que elas são lisas. E o atrito depende de uma outra coisa também, que é o quanto que esse bloco está apertando o chão. Porque quanto mais ele aperta o chão, maior vai ser o atrito. Essa força que o bloco troca com o chão se chama normal, que a gente viu no outro vídeo. Então vamos desenhar tudo agora. Vamos desenhar tudo para a gente entender. Ó, então você tem o bloco. Aí a força F puxou ele para frente. Ele tentou escorregar para frente. Apareceu um atrito para trás. Eu chamo de FAT, que calcula Mi vezes normal. Aí você tem a força peso e a força normal, que é a força da superfície, certo? Com essa normal, que é igual ao peso, a gente vai calcular o atrito. Atrito Mi vezes normal. E para terminar, vamos falar sobre a força resultante. A força resultante não é mais uma força para a gente aprender. A força resultante é o resultado de várias forças. A gente viu na primeira lei de Newton que quando a força resultante for igual a zero, ou você tem repouso,
ou você tem movimento retilíneo uniforme. A gente viu na segunda lei de Newton, quando a resultante for diferente de zero, você vai calcular fazendo assim, ó, massa vezes aceleração. Mas a questão é, o que é a resultante? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver alguns casos particulares. Primeiro, vamos imaginar um bloquinho que está sendo puxado por duas forças, F1 e F2. A força resultante, o resultado das duas, é a soma das duas, porque está uma ajudando a outra. Vamos imaginar o segundo caso. Você tem um bloquinho sendo puxado para frente com força F1 e puxado para trás com força F2. Então, a força resultante vai ser uma menos a outra, porque está uma atrapalhando a outra. Agora, se eu tiver... Ó, vamos imaginar aqui, a gente está olhando de cima. Imagina que é uma mesa, a tampa da mesa, em cima dessa mesa tem uma bolacha que você vai puxar para cá, você puxa para cá e o teu irmão puxa para lá. Para onde que essa bolacha vai? Ela vai para o meio do caminho. Ela vai vir para cá, ó. Esse é o resultado, essa é a resultante. Aqui vai aparecer o desenho de um triângulo e a resultante é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E existe um quarto e último caso particular que a gente vai falar, que é quando você tem esse mesmo exemplo, uma mesa olhando de cima, tem um prato de comida, e nesse prato tem um ovo, você puxa para cá com uma força F, o teu irmão puxa para ele com uma força F, só que o ângulo entre as duas forças é 120 graus. E as duas forças são iguais, vocês são irmãos gêmeos. Quando isso acontecer, a força resultante não precisa de conta nenhuma, é a própria força F. Então, quando você puxa com uma força de 5 newtons, o teu irmão puxa com uma força de 5 newtons e o ângulo é de 120 graus, a força resultante é 5 newtons.